Ana Cristina perguntou aqui, o que você acha desses caça-fantasmas que aparecem na televisão? Fraude ou verdadeiro? É difícil, né? A gente tem duas questões, né? Existe realmente pesquisa, né, que a gente pode verificar, né? E existe também tipo uma produção em cima disso, né? Enfim, e que pode ter questões que são verdadeiras e outras nem tanto, né? É, quando existe, digamos, a pesquisa, né, digamos assim, em parapsicologia, pesquisas, né, digamos, que verificam aquilo ali, é feito análise, é feito um relatório, depois é publicado, né, também para ter uma discussão acadêmica, né, uma discussão científica em torno daquilo ali, né? Quando é só a gravação e às vezes, né, colocar isso na mídia, pode ter fenômenos genuínos, né? Mas às vezes é difícil porque ali também tem tipo uma edição em torno daquilo, né? Então, né, e eu acho fantástico, eu assisto também, né? Tem coisas assim que eu preciso, a gente fica, não, isso daqui eu acho que não tem nada a ver, né? Não, isso daqui me pareceu realmente alguma coisa que eles captaram ali que não necessariamente alguma distorção deles, né? E ou dois ou outros equipamentos pegaram, ou duas pessoas sentiram, ou ouviram a mesma coisa, né? Então pode ter, né? E também pode ser edição também, né? É difícil você distinguir. Mas aí vendo a trajetória deles, vendo os critérios que eles vão estabelecendo, né? A gente vai vendo que eles pode estar com alguma metodologia científica. Quando eles estão mais próximos de métodos científicos, mostrando qual foi o caminho que eles evidenciaram que houve algum fenômeno paranormal, aí a gente pode ter um pouco mais de credibilidade ali, né, sobre eles, né? Você sabe uma coisa que sempre me incomodou, Regi? Foi a questão, quando a gente fazia a pesquisa, era o que eu vou fazer com esse resultado? Se eu faço uma pergunta e surge um áudio me diz assim, preciso de oração, como é que você procede com isso, sabe? Isso era uma preocupação que eu tinha. A pessoa vem e te pede ajuda, socorro. Tá, mas como que eu vou te ajudar? O que eu posso fazer para ajudar? Sim. Isso era uma coisa que para mim, era uma baita preocupação como pesquisador, porque a gente tentava utilizar métodos científicos para poder fazer a pesquisa, tentando fazer a pesquisa com o máximo de critério e cuidado possível, que é uma coisa que eu não vou dizer que é fraude, né? Não Sim. vou dizer que é fraude, porque Sim. não posso falar. Mas eu digo assim, a questão é uma coisa que me incomoda quando eu vejo às vezes. Porque eu digo, cara, todo episódio que os caras lançam, eles têm captação de algum jeito. Eu digo, nossa, então é tão fácil assim? A gente sabe que não é. Não é, né? A gente sabe que não é tão fácil assim, do jeito que eles Exato. mostram. Mas eu digo assim, tá aí, eles fazem o que com isso? Sim. Eles ficam só gritando por aí, né? Aos quatro cantos do mundo. Então, tem a área clássica da parapsicologia é a parte da pesquisa, né? Evidenciar ou não se existe fenômeno ali ou não, se existe fraude ou não, enfim, né? Agora, o que fazer com isso, né? E o que fazer também com as pessoas que estão vivenciando isso é uma outra área, que é uma área mais recente da parapsicologia, né? Que é a parte da orientação e aconselhamento em parapsicologia. É onde a gente vai tentar não pesquisar tanto a questão, mas ajudar quem está vivenciando isso para tentar compreender, né, esclarecer, aumentar o nível de conhecimento sobre aquele fenômeno, né? Às vezes, inclusive, ajudar a pessoa a administrar os gatilhos que pode estar provocando os fenômenos, né? E principalmente entender o para que ele está usando essas habilidades, né? Com qual objetivo ele está usando essas capacidades, né? Para obter alguma coisa, né? Por exemplo, quando eu tenho, por exemplo, uma captação de uma mensagem que está vindo da minha mãe, né? E a minha mãe realmente está querendo falar comigo, o objetivo é o quê? É uma relação, né, entre duas pessoas ali, né? Então existe um para quê,
né? Existem casos, né, por exemplo, no caso dessas duas irmãs, né, que elas entenderam que o áudio ali, né, que era um SOS, né, elas entenderam que era um pedido de socorro do pai. Então, o que eles fizeram? Dentro das crenças dela, né? Elas eram espíritas, né? O que eles fizeram? Foram num centro espírita e pediram para que o grupo mediúnico fizesse orações ou a própria médium entrasse em contato com o pai dela e fizesse um encaminhamento, uma ajuda ali, né? Quer dizer, foi acionado instituições ou foi acionado, digamos assim, as práticas que elas culturalmente já têm disso, ou dentro da área da parapsicologia, a gente vai esclarecendo o que é esse fenômeno, como geralmente acontece, quais são as características disso. Às vezes a gente passa tipo um texto para a pessoa ir aprendendo, porque quanto mais informação científica ela tiver, mais segurança ela vai ter sobre o fenômeno, né? Então esse é um tipo de ajuda que é a parte da orientação. Quando ele é carregado, extremamente importante. que é extremamente importante, né? Que é a parte educativa disso, né? A pessoa não sabe o que é. Quando a gente dá um nome para isso, o nome dá como se fosse uma ordem num caos. Né? E naquele momento que a gente dá um nome, explica que isso é estudado pela parapsicologia, que é investigado por cientistas no mundo inteiro, que tem uma área que estuda isso, que tem uma classificação, enfim, dá uma literatura também para ela ler, enfim, vai tirando dúvidas, ela vai aumentando o número de conhecimentos sobre aquilo ali. Agora, tem alguns conteúdos que também são emocionais, é onde entra o aconselhamento. No caso dessas duas irmãs ali, né, tem também tipo assim a questão emocional, né, da separação, né, que elas não têm mais o contato com esse pai que faleceu, né? E aí é o momento de trabalhar, digamos assim, as questões de luto com ela, orientar ela sobre a questão de como que elas estão se sentindo, às vezes procurar, às vezes um tipo de terapia, né, para trabalhar essa noção de luto ali também. Então, quer dizer, esse trabalho todo é a parte de orientação e aconselhamento em parapsicologia. Então, esse é o trabalho de ajuda que o parapsicólogo dá, de suporte àquela pessoa que está tendo esse tipo de experiência e que não consegue compreender, não consegue, às vezes, administrar esse tipo de experiência. Né? E aí é o nosso papel fazer isso, né? Fazer um plano de trabalho com aquela pessoa, onde ela vai ter alguns encontros e cada encontro tem um objetivo, né? Um objetivo educacional sobre aquilo Como trabalhar com aquele conteúdo, né? Isso, exatamente. Né? Isso é importante.